La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Boa noite, amigos e amigas, alunos e alunas. Aqui é o professor Vitor Tom Minerbo. Meu título é Moreh Haim Yaakov Yitzhak Nun. Vamos estudar o livro Jardim da Emuná, de Shalom Arush. Sobre a página 152, Jogos de Azar. Vamos ver por que é proibido jogos de azar. Os jogos de azar são uma doença terrível e viciam mais que álcool, tabaco e drogas. Eles literalmente enterram as pessoas, reduzindo-as a uma condição sub-humana. Jogo e emuná, que é fé completa e racional, não se misturam. A cobiça por dinheiro é a causa do vício no jogo, que não apenas deixa a pessoa maluca, como a faz esquecer Hashem, a verdade e a emuná na providência divina. Deus nos livre. Jogar parece um caminho para o dinheiro fácil, mas o brilho do caminho fácil, entre aspas, não é nada mais que uma avenida ilusória em direção a uma vida de amargura, lares desfeitos, dívidas, agiotas e máximo desespero. Os jogos de azar fazem a cabeça girar. O Yetzer Hara tem um modelo padrão para fazer as pessoas caírem em sua armadilha. Ele mostra uma pessoa, alguém que conseguiu a sorte no cassino. A pessoa pensa que é a próxima na fila para pegar o pote de ouro. Com a fantasia da riqueza fantástica que alimenta a sua imaginação, o jogador desperdiça todo o seu dinheiro em busca do arco-íris de riquezas. Um jogador pode vender seu negócio, sua casa e seu carro para continuar jogando os dados. Ele se esquece da esposa e dos filhos. Se pudesse, ele os venderia também. O lucro que não passa de prejuízo. De acordo com a lei judaica, dinheiro ganho em jogo é considerado uma aquisição ilegal. O jogador é considerado um indivíduo não confiável, cujo testemunho é inaceitável em um tribunal religioso. Shulchan Aruch, Roshen Mishpat, capítulo 34, versículo 16. Dinheiro ganho em jogo não tem bênção. O jogador não receberá nenhum benefício de tal ganho, pois dinheiro de jogo é espiritualmente podre. O jogador sempre perde. Em Rosh Hashanah, um decreto celeste determina cada pessoa terá de lucro ou de prejuízo durante o ano. Por exemplo, suponha que John Doe esteja destinado a ganhar 150 mil reais este ano e a perder 30 mil. Mesmo que John Doe tente todos os truques do mundo e contrate um exército de estatísticos e analistas de sistemas e de mercado, para aconselhá-lo a como apostar nos dados, ele não ganhará mais do que sua original porção anual.
Mas se ele persiste na reza, doa generosas quantias para a tzedakah, justiça social, e sai de seu caminho para ajudar a quem precisa e para educar seus filhos em Torá, ele pode acabar recebendo até mais do que a porção inicial. Mas preste bastante atenção. Se ele joga, pode perder mais do que iria perder originalmente, pode perder até mesmo todos os seus bens. John Dee, o jogador, coloca em perigo sua casa, suas possessões e todo o seu dinheiro, ou provavelmente cairá em um poço fundo de dívidas que o escravizará para o resto da vida. De qualquer modo, o jogador é um perdedor. Seu ganho é dinheiro amaldiçoado, ele não ganhará nem um centavo a mais do que o que lhe era destinado sem o jogo. Mas suas perdas podem ser ilimitadas. Vale a pena? Cruel como um corvo. Os corvos são conhecidos por serem cruéis. Eles só se preocupam consigo mesmos e não alimentam seus filhos. O incrível cuidado de Hashem para os ninhos de corvos é um dos milagrosos fenômenos da criação. Veja Iov, capítulo 38, versículo 4, Salmos, capítulo 147, versículo 9, Midrash Tanhumá Ekev Beit. Caso contrário, os filhotes morreriam de inanição. Hashem não dá dinheiro a uma pessoa para ela usar exclusivamente consigo mesma. A porção de cada um inclui a quantia para as necessidades do companheiro e de seus filhos. Assim sendo, a maior parte do dinheiro de uma pessoa está designada para o sustento de seus dependentes. Se ela fosse solteira, provavelmente ganharia bem menos. O jogador não tem o direito de arriscar a comida dos filhos ou a roupa da esposa. Quando o faz, fica pior que um corvo. O corvo não provê, mas não tira a comida da boca de seus filhotes. No âmbito espiritual, o jogador será punido pela dor e agonia que causou aos seus entes queridos. Mais uma vez, ele é um perdedor duplo, neste mundo e no próximo. O jogador ganha com o sofrimento dos outros. Moralmente, o jogo de azar é mais que problemático. Na maioria dos casos, os ganhos de uma pessoa são as perdas de outra. Não pode haver bênçãos em dinheiro ganho com a tristeza de outro ser humano. Mesmo que um jogador ganhe, com ele pode se alegrar com o dinheiro. Como ele pode se alegrar com o dinheiro destinado para comprar roupa e comida para a família do perdedor? Quem acredita no Todo-Poderoso evita qualquer contato com o jogo. O desejo de jogar está enraizado na negação de Hashem. Portanto, um jogador que quer deixar o vício deve rezar a Hashem por emuná. Ele deve implorar para que Hashem o ajude a confiar em todo o seu sustento e todas as suas necessidades vêm de Hashem por meio da magnífica providência divina. Jogar, assim como outras maneiras moralmente questionáveis de se obter dinheiro, enferruja os límpidos canos pelos quais passam a abundância. Hashem não precisa da ajuda do jogador para mandar a ele sua renda predeterminada. Bilhetes de loteria. De acordo com a lei judaica, os ganhos da loteria são permitidos, porque não representam a perda de ninguém. Entretanto, comprar bilhetes de loteria não é 100% compatível com o espírito da emuná.
Se a pessoa quer comprar um bilhete de loteria, deve comprar apenas um. Se Hashem quer que a pessoa ganhe o prêmio, ele dá um jeito de o bilhete ter um número vencedor. Quem compra muitos bilhetes de loteria mostra que confia em estatísticas ou chances aumentadas, e não em Hashem. Além de desperdiçar um dinheiro que seria alocado para necessidades básicas. Os bilhetes de loteria são, portanto, um teste de fé. Quem acredita na providência divina de Hashem não compra mais que um único bilhete. Se ganhar, parabéns. Se perder, a pessoa sabe que Hashem não queria que ele ganhasse e que o dinheiro teria sido prejudicial. Aceitar o resultado de um bilhete perdedor sem se decepcionar dá nota 10 em Emuná. Sem Emuná, fé completa e racional, as pessoas compram vários bilhetes para aumentar as chances de ganhar. Quem deposita a fé em probabilidade e sorte não apenas desperdiça dinheiro, como fracassa no teste da Emuná. Por quê? A maioria das pessoas não possuem os meios espirituais para conviver com muito mais do que o habitual, o que causa confusão e arrogância. De repente, o novo marido rico não quer mais a esposa e vice-versa. Muita gente alimenta fantasias de glamour e grandeza como se isso fosse consequência direta do dinheiro. Muitos usam o dinheiro de maneira imprudente, esbanjam ou fazem investimentos insensatos e acabam caindo nas mãos de golpistas, parentes gananciosos, novos amigos ou bandidos de colarinho branco, como advogados, contadores ou corretores antiéticos. Nestes casos, a nova riqueza é uma grande dor de cabeça. A Emuná, a fé completa e racional, é o recipiente espiritual adequado para a riqueza. O rico que tem Emuná sabe que o dinheiro pertence a Hashem. O dinheiro não passa de um depósito temporário em nossas mãos, para que possamos cumprir os mandamentos de Hashem. Quem sabe disso não fica arrogante. Sabemos que Hashem pode nos tomar o dinheiro num instante, então para que ostentar? Os ricos nos níveis mais altos de Emuná doam 20% de seus ganhos para a Tzedakah, justiça social. Eles são eternamente gratos a Hashem e mostram sua gratidão ajudando instituições de estudo da Torá e projetos de caridade pelo mundo. Com Emuná, fé completa e racional, passamos no teste do dinheiro com notas altas. O contrário é verdade. Quando não se tem Emuná, os ricos, especialmente os novos ricos, são consumidos pelo medo de perder dinheiro. Eles ficam arrogantes e confusos. Seu sonho de riqueza se torna um pesadelo, pois eles não têm em quem confiar. Eles não passam no teste da Emuná. Felicidade ou riqueza? O desejo de fazer dinheiro rápido demonstra a falta de Emuná. Aqueles que acreditam em Hashem sabem que sua qualidade de sua vida não depende do dinheiro, mas sim da importância que atribuem a Emuná e de como conseguem realizar a vontade de Hashem. Reza, Tzedakot e Teshuvah são as únicas soluções para dificuldades financeiras. Se Hashem nos dá problemas financeiros, não é o dinheiro que resolverá a situação. A única maneira de acabar com os problemas é a Teshuvah, já que não há atribulação sem transgressão. Enquanto a pessoa se abstém de fazer Teshuvah,
Mesmo com todo o dinheiro do mundo, ela sofrerá por causa de suas transgressões pendentes e não corrigidas, mas com Teshuvá em um saldo espiritual positivo, pode-se viver uma vida doce e agradável, mesmo sem um centavo no bolso. O Rebbe Aaron de Kilbiliti era extremamente pobre, mas incrivelmente feliz o tempo todo. Certa vez, um amigo rico do Rebbe disse que o invejava. O homem rico disse que estava sempre comprando presentes para sua esposa e para seus filhos, mas eles nunca estavam satisfeitos e sempre reclamavam. A família do Rebbe Aaron, porém, era sempre feliz apesar da carência material, isso porque ele estava sempre disposto a sorrir. As pessoas devem estar contentes com sua porção na vida e não devem lutar por riqueza. Nossos sábios dizem que quanto mais temos, mais nos preocupamos. De qualquer modo, a melhor maneira de conseguirmos suprir nossas necessidades é rezar, apelando ao nosso Pai misericordioso por sua compaixão e bênção divina. Shalom Bait, paz no lar, o teste principal. Os principais testes de fé estão em casa. Involuntariamente, a esposa e os filhos testam nossa fé o dia todo. Eles têm demandas de tempo, dinheiro e atenção. Às vezes eles nos frustram e nos humilham e nunca parecem estar satisfeitos. A emuná é o único jeito de passar por esses testes. Os desafios de um relacionamento conjugal requerem um nível maior de emuná do que as dificuldades encontradas fora de casa. Muitas vezes é possível evitar conflitos na rua, mas é difícil de escapar de situações desafiadoras dentro de casa. Ademais, podemos trocar de amigos e colegas muito mais facilmente do que trocar de esposa, já que um relacionamento conjugal implica muito mais obrigações. O verdadeiro tikkun, ou retificação da alma, começa apenas quando saímos de casa. Os solteiros geralmente vivem sem precisar de muito esforço para adquirir emuná, mas as demandas de se ter esposa e filhos tornam a vida praticamente intolerável sem emuná. Por exemplo, os solteiros podem evitar a convivência com quem eles não se dão bem, pois na maioria dos casos eles não são obrigados a manter contato. Se podemos nos afastar de situações difíceis, nossa emuná não é testada. Onde não há necessidade de enfrentar uma dificuldade, não há teste nenhum. Por outro lado, uma pessoa casada e responsável simplesmente não pode abandonar sua família, esposa e filhos. São testes diagnósticos de emuná. Na estrutura do meio familiar, podemos saber se realmente temos emuná ou não. Por exemplo, Roberto é solteiro e trabalha como representante de marketing de uma grande companhia. Se um de seus colegas de trabalho insulta ou incomoda, ele responde e muda de humor rapidamente. Ele está mais que pronto para destilar uma dose dupla de veneno para qualquer um que pise no seu pé. Às vezes, porém, Roberto se desvia de um soco verbal para preservar uma imagem que ele quer criar para seus clientes. É de seu interesse parecer ser uma pessoa distinta e de caráter impecável, especialmente se isso ajuda a fechar um negócio. Na verdade, Roberto é mal-humorado e egocêntrico. Se enfrentasse um problema conjugal, ou ele destruiria sua mulher e seus filhos, ou acabaria se divorciando. A fim de evitar qualquer um dos dois tristes destinos, ele deve aprender a ter emuná. Caso contrário, ele nunca passará nos testes no ambiente familiar.
Uma pessoa casada deve dar e não apenas receber. Devemos constantemente prover as necessidades de nossos dependentes, ouvir seus problemas e dar-lhes tempo, atenção e compreensão. Para cumprir essas tarefas, temos de ser calmos e serenos. Sem emuná, a paz interior e serenidade são coisas totalmente impossíveis. Uma pessoa não casada pode ter um sorriso artificial e convencer o mundo de que ela é feliz e satisfeita. Mas depois do casamento, a verdadeira medida da felicidade se revela, especialmente quando é preciso abrilhantar o lar com alegria e confiança. O marido não pode fazer sua mulher e filhos felizes quando ele próprio é infeliz. A verdadeira felicidade é impossível sem emuná. E a vida em família é uma importante pista de testes de emuná. Relacionamentos extrafamiliares, especialmente segundo as normas da sociedade moderna, se baseiam em vantagens mútuas. Coce as minhas costas e eu coçarei as suas. É o tipo de pensamento que indica relacionamentos interesseiros feitos para se conseguir dinheiro, fama, dignidade, status social, avanço e reconhecimento. Mas em casa, a pessoa tira a máscara da diplomacia interesseira e age naturalmente. Se ela não tem emuná, odiará dar sem receber. Uma pessoa assim certamente terá atenção em casa, para dizer o mínimo. Se desejamos Shalom Bait, paz no lar, temos de aprender a ter emuná. Emuná e Shalom Bait são diretamente proporcionais. Eis uma importante regra geral. A Shalom Bait de um casal é diretamente proporcional à sua medida de emuná. Quanto mais emuná, mais pacífico é o lar. Quando uma pessoa se casa, ela pode realmente conseguir uma emuná duradoura. Um casal deve aprender desde o início de seu relacionamento a olhar da perspectiva da emuná tudo o que acontece em casa. Quase todos os acontecimentos diários entre um casal e seus filhos, membros familiares ou colegas de trabalho, são testes de emuná. Portanto, é preciso um constante sistema de apoio dos 3 níveis de emuná. Emuná, Teshuvá e submissão à vontade de Hashem. Não são apenas as melhores ferramentas, mas sim as únicas ferramentas para se resolver problemas em casa. Emuná, Teshuvá e submissão à vontade de Hashem. Não são apenas as melhores ferramentas, mas sim as únicas ferramentas para se resolver problemas em casa. Seja feliz com o que lhe cabe na vida. O Talmud, tratado Ta'anit 23b, conta uma história encantadora. O Rabino Mani foi ao Rebbe Yitzhak ben Eliashiv e reclamou: não aguento a minha esposa, ela não é nem um pouco bonita. O Rebbe Yitzhak ben Eliashiv perguntou: qual o nome dela? Rabino Mani respondeu que seu nome é Hana. Então, que Hana seja bonita, declarou o Rebbe, um tzadik. Tudo o que ele dizia era certamente uma bênção. Hana ficou linda. Pouco tempo depois, o Rabino Mani voltou ao Rebbe com uma nova reclamação. Desde que você abençoou minha esposa, ela se tornou cada vez mais bonita. Mas quanto mais bonita, mais arrogante. Se é assim, disse o Rebbe, então que Hana retorne ao seu estado anterior. Rabino Mani voltou para casa e foi recebido por uma Hana sorridente e agradável, mas bem feia. Rabino Mani adorou sua mais nova esposa
enfeiada, porque ela era humilde, agradável e completamente sua. Esse caso talmúdico exemplifica como Hashem sabe o que é melhor para cada um de nós. A emuná na providência divina é a fé de que tudo o que Hashem faz é para o bem e para o nosso máximo benefício individual. Com esse tipo de emuná, estamos sempre felizes com nossa porção na vida, sabendo inequivocamente que mesmo as carências da vida são resultado da intervenção pessoal de Hashem para o nosso benefício. Hashem dá a cada um de nós o que precisamos para alcançar nossa retificação da alma e para cumprirmos nossa missão na Terra. Por outro lado, uma pessoa sem emuná tem listas intermináveis de reclamações. A esposa culpa o marido por todos os seus problemas. O marido só cultiva reclamações e críticas sobre sua mulher. Está certo de que ela é a causa de seu sofrimento. E de se entender que um lar assim seja uma panela de pressão. Os filhos, sem dúvidas, cultivam uma variedade de distúrbios emocionais. Um casal nesse estado é reprovado no teste de emuná. Sustento, felicidade e bem-estar dependem de emuná. Divórcio. Essa sessão é obrigatória para aqueles que desejam a verdadeira paz no lar, assim como para aqueles que estão pensando em divórcio ou estão quase se divorciando. Se você já é divorciado, então essa sessão o ajudará a planejar e administrar sua vida de agora em diante. Um dos líderes mais sábios dessa geração disse que o alto número de divórcios atualmente é resultado de uma geração mimada que não percebe que o sucesso conjugal requer trabalho duro. Também tivemos nossa cota de dificuldades, mal-entendidos e brigas, mas nunca consideramos a opção de acabar com o casamento. Ele diz: nosso objetivo era construir um relacionamento de sucesso, portanto, estávamos preparados para investir esforços e alcançar nosso objetivo. Se não tivéssemos a paciência e a perseverança necessária a um casamento, não teríamos colhido os frutos de filhos, netos e bisnetos que enchem a nossa vida de alegria. Esta sessão tem como objetivo corrigir o conceito equivocado, segundo o qual um casamento bom é algo automático. Casais com problemas olham para casais felizes como se esses simplesmente tivessem sorte, o que está longe de ser a verdade. Mesmo um casamento entre duas pessoas justas, de caráter impecável, sofre com tensão e divergências. Para conviver em paz com alguém, devemos aprender a ceder e a renunciar. Muitos terapeutas de casais ensinam que casamento é dar e receber. De acordo com os pensamentos racídicos e judaicos, casamento é apenas doação. Visto que o propósito da criação é a emuná, e o Criador quer que cada um de nós cumpra nosso propósito, Hashem nos apresenta oportunidades para desenvolver nossa emuná. O casamento é a principal pista de testes de emuná, portanto, ao aprender os princípios da emuná, as chances de sucesso no casamento são elevadas. A falta de emuná é a principal causa de divórcio. Com emuná, podemos superar a discórdia conjugal por meio de techuvá e reza. Aqueles que não têm treinamento em emuná muitas vezes recorrem ao divórcio
como a solução final para seus problemas. Geralmente, o divórcio não zera o saldo de problemas de um casal. O antigo conjunto de problemas, tensão, brigas, etc., é simplesmente substituído por um novo. Advogados, audiências desagradáveis, pensão alimentícia, batalhas por bens e dinheiro e assim por diante. Frequentemente, os problemas do divórcio são piores que os antigos problemas conjugais. Sem emuná, casais infelizes atribuem seus problemas a uma longa lista da casamenteira mentirosa, a sogros horríveis e má sorte. Mas com emuná na providência divina de Hashem, a pessoa compreende que suas próprias transgressões são a causa de seu sofrimento, pois não há tribulação sem transgressão. Então, com techuvá e um treinamento básico em relacionamentos conjugais, segundo a Torá, qualquer um é capaz de ter sucesso no casamento. Se a pessoa não faz techuvá nem retifica os erros do passado, o sofrimento conjugal é perpetuado. A melhor das terapias para casais não ajudará uma pessoa que não faz techuvá. Retorno, arrependimento. E como colocar um bom vinho em um copo sujo. Sem techuvá, o divórcio não traz alívio. Ninguém pode escapar de Hashem, portanto, divórcio sem techuvá só torna a vida ainda mais insuportável. O Rebbe Nachman de Breslav certa vez notou que se uma pessoa não está preparada para sofrer um pouco, ela sofre bastante. Problemas conjugais são testes de fé. Um casal deve saber que uma vez juntos sob a roupa, o páreo nupcial, né? Eles são almas gêmeas com uma retificação em comum. Por meio de esforços adequados, eles podem chegar à perfeição, mas a estrada rumo ao êxtase matrimonial às vezes é esburacada. Sem emuná, muitos casados querem saltar do trem assim que a viagem passa a não ser 100% suave. Não existe erro maior. Aconselhamento matrimonial adequado. Enquanto duas pessoas ainda estão casadas, quase qualquer problema pode ser resolvido. Se divorciam, nada se resolve. O aconselhamento apropriado tem salvado milhares de casais. Os CDs do autor sobre conselhos para maridos e mulheres já salvaram centenas de casais, mesmo aqueles que já haviam iniciado procedimentos de divórcio. Essas lições são tão categóricas que o autor se recusa a ouvir os problemas conjugais das pessoas até que elas tenham escutado suas lições sobre o assunto. Sem um aconselhamento adequado, os problemas se tornam recorrentes. Com esclarecimentos sobre emuná, techuvá, retorno e arrependimento, e o casamento judaico, muitos casais abandonam a ideia de divórcio. A reação padrão ao nosso método de aconselhamento é: que pena não ter ouvido essas coisas antes, teria me poupado de tanto sofrimento. Fim ou começo da guerra. As pessoas imaginam que o divórcio seja a solução mágica para os seus problemas. Vamos ver se é assim mesmo. O divórcio não é o fim da guerra, como muitos pensam. É apenas o início de uma luta que dura a vida toda. Novos problemas e novas tensões surgem continuamente, especialmente quanto à educação dos filhos, eventos familiares como casamentos e bar mitzvah,
se tornam pesadelos, ex-maridos ou ex-esposas se colocam em situações embaraçosas com ex-sogros hostis, além de terem que socializar com os novos cônjuges de seus ex-parceiros. Assim sendo, os divorciados geralmente temem as ocasiões que os casados ansiosamente esperam. Toda vez que um casal divorciado tem de se encontrar novamente, como na formatura de um filho, velhas feridas se abrem. Memórias esquecidas voltam a assombrar. Quando alguém vê o ex como uma nova pessoa, ciúmes e amargura dominam seu coração. Sentimentos mistos de raiva e vingança lhe roubam a felicidade. Os interesses contraditórios de um casal divorciado com relação a seus filhos é um campo minado de problemas. Mesmo com acordos de ordens judiciais, as visitas sempre trazem problemas práticos e se tornam o pomo de discórdia da relação. Dinheiro e pensão alimentícia são ainda piores. Sempre surgem novos problemas que não foram contemplados no acordo de divórcio, como quem pagará pelas colônias de férias ou aulas de natação. Ninguém fica feliz. Muitos divorciados manipulam os filhos como armas. Todos na família sofrem. As pessoas que estão em contato com os divorciados, como conselheiros rabínicos, sabem exatamente como eles sofrem. Casais divorciados têm uma grande dificuldade em lidar com os problemas rotineiros, como problemas de saúde ou dificuldades de aprendizado de um filho, que as pessoas casadas encaram com naturalidade. Mas tais desafios também provocam discussões e acusações, em que um lado acusa o outro de não cuidar dos filhos, de não amá-los, etc. Em suma, enquanto a pessoa é casada, não importa quão difícil seja a situação, ainda é possível corrigir as coisas. Quando não há mais um lar, não há amor, união ou base em que se possa construir. Os problemas crescem e ficam piores. Os divorciados, muitas vezes, só acordam depois do fato consumado. Quando o divórcio se completa, muitos casais sentem uma ferida aberta no coração. Eles têm dificuldades de se adaptar à nova situação. A aflição da saudade e da solidão não lhes dá descanso. Quando baixa a poeira da batalha do divórcio, os envolvidos ficam mais tristes sem seus parceiros do que quando ainda eram casados. A Torá chama o documento de divórcio de get, kritot, que quer dizer registro de separação. Essa denominação é bastante adequada, já que, segundo o pensamento espiritual judaico, as almas de duas pessoas casadas são, na verdade, as metades de um todo. Então, quando duas pessoas se divorciam, suas almas são separadas uma da outra, o que equivale a fazer uma cirurgia cardíaca sem anestesia. É uma tortura. E a solidão se estabelece. Antes do divórcio, as pessoas tendem a imaginar todos os tipos de fantasias sobre o futuro de rosas e sobre o casamento dos sonhos que as esperam. Quando o divórcio se completa, elas descobrem que seu valor no mercado de casamento é bem mais baixo do que pensavam. Não existe uma fila de homens esperando mulheres divorciadas, especialmente as que têm filhos. Do mesmo modo, as mulheres são cautelosas com homens separados. O divórcio é um sério estigma que complica a busca por um novo parceiro. Os divorciados não admitem, mas muitos deles se arrependem e, se pudessem, voltariam no tempo.
Elimine a raiva de seu coração. As feridas emocionais de vários divorciados se manifestam em raiva, insultos e sentimentos obsessivos de vingança. O ódio e a raiva que eles cultivam com relação a seus ex-parceiros funcionam como ácido emocional que corrói as paredes do coração. Enquanto um dos lados guardar rancor, os dois lados sofrerão. Ódio e raiva invocam julgamentos severos, tanto para a pessoa que odeia como para o odiado. Portanto, do ponto de vista espiritual, um divórcio não resolve nada quando o ressentimento continua. É muito mais fácil fazer as pazes quando ainda se é casado. Depois de um divórcio, perdoar e esquecer uma obrigação para os dois lados poderem reconstruir a vida é praticamente impossível. Repetindo, é muito mais fácil fazer as pazes quando ainda se é casado. Depois de um divórcio, perdoar e esquecer uma obrigação para os dois lados poderem reconstruir a vida é praticamente impossível. A solução real. Antes de dar o passo irreversível do divórcio, pare e pense. Obrigado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakor nihya bidvaro. Obrigado. A solução real. Antes de dar o passo irreversível do divórcio, pare e pense. Com aconselhamento básico e boa vontade, é possível salvar a própria vida e também a dos filhos. Pode-se também salvar centenas, se não milhares de dólares. Para isso é preciso engolir um pouco de orgulho e expressar a disposição de recomeçar. Os CDs de aconselhamento matrimonial do autor Shalom Arush, que já salvaram centenas de vidas em Israel, estão agora disponíveis mundialmente em inglês. Essas gravações devem ser ouvidas várias vezes, até que os princípios de um casamento feliz se tornem uma segunda natureza. Ignorância. A maioria dos divórcios é causada pela ignorância do marido quanto aos princípios de paz no lar. Por exemplo, um marido que não apresenta um comportamento extremo, não bate na mulher, nem é criminoso, ganha um salário razoável e é fiel, ainda pode se dar mal no casamento se está constantemente criticando e culpando a esposa. A mulher não aceita críticas. Não se deve criticar uma esposa. Mesmo com apenas o mínimo de aconselhamento sobre sucesso matrimonial, o marido aprende que a primeira regra de paz no lar é evitar criticar a esposa, mesmo quando a situação é perfeitamente justificável. As mulheres querem se sentir amadas e respeitadas. Críticas, mesmo as mais sutis, têm o resultado oposto, até pior. Elas fazem com que a mulher fique nervosa e destroem sua autoconfiança. Com criticismo e atribuição de culpa, o marido destrói seu casamento e sua vida com as próprias mãos. O autor salvou inúmeros casamentos aconselhando maridos sobre esse exato ponto.
Depois do criticismo, o segundo culpado por casamentos infelizes é a indisposição ou impaciência do marido de ouvir sua esposa. Sem um parceiro com quem conversar e dividir as cargas pesadas de seu coração, a esposa fica frustrada e infeliz. Quando ela vê que o marido animadamente dá atenção a outras pessoas, ela fica magoada e insultada. Todas as suas aspirações de casamento eram encontrar uma alma gêmea que a faria feliz e iluminaria sua alma. Com um marido que não a respeita, nem a aprecia o suficiente para lhe dar o mínimo de atenção, ela perde toda a vontade de estar casada. Os filhos não são um consolo para uma mulher que se sente não amada, esquecida e desrespeitada. Mesmo que ela tenha um grande medo de divórcio, ela o exigirá a todo custo se visualizar um futuro sem esperança. As mulheres preferem a solidão ao purgatório de constante crítica e humilhação. Depois que a bomba estoura, o perplexo e ignorante marido sacode os ombros com inocência e pergunta: o que fiz de errado? Ele não pode saber que quebrou as regras de Shalom Bait, se nunca as aprendeu. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para aprender. Agora é a hora de adicionar Emuná à nossa vida. Esse capítulo não pretende cobrir todas as situações teste que existem. No entanto, estaremos certamente preparados para encarar todo e qualquer desafio da vida se aplicarmos os princípios de Emuná explicados neste capítulo. Os vários testes. Até aqui definimos alguns dos vários tipos de desafios de Emuná. As lições que aprendemos podem ser aplicadas a todas as áreas da vida. Por exemplo, comprar ou vender uma casa ou um apartamento, mesmo quando a negociação ocorre sem problemas, não é um processo fácil. É preciso bastante paciência e Emuná, pois vários obstáculos podem surgir no caminho. Às vezes a assinatura do contrato é adiada ou completamente cancelada. Enquanto isso, outra pessoa já pode ter conseguido comprar, vender ou alugar uma casa ou um apartamento. Pode ser que o outro lado atrase um pagamento, fazendo com que você também atrase seu esquema de pagamento. O número de coisas que pode dar errado é altíssimo. Devemos acreditar que todas as dificuldades representam exatamente o que Hashem quer. Portanto, precisamos evitar ficar nervosos ou deprimidos. Hashem manda dificuldades como uma indicação de que temos algo a corrigir. Por isso devemos usar nossa energia, reza pessoal e introspecção para tentar entender as mensagens de Hashem. Fortalecer a Emuná também nos poupa de cair em batalhas legais desnecessárias que irão apenas esgotar nosso tempo e dinheiro. Assim que percebemos que as dificuldades vêm de Hashem e reagimos com reza e teshuvá, as dificuldades se resolvem. Bom, amigos, vamos deixar para continuar depois.